Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e simbólicas de toda a Bíblia, uma narrativa que explica a origem das diferentes línguas e culturas que conhecemos hoje. Estamos falando da Torre de Babel. Depois do grande dilúvio, a humanidade, descendente de Noé e seus filhos, começou a se multiplicar novamente sobre a face da terra. A Bíblia nos conta, no livro de Gênesis, que todos falavam uma só língua e usavam as mesmas palavras. Eles migraram do Oriente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, onde decidiram se estabelecer. Foi então que uma ideia audaciosa surgiu entre eles. Eles disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade para nós, com uma torre cujo topo alcance os céus. Assim faremos um nome para nós mesmos, e não seremos espalhados por toda a face da terra. Vamos analisar essa motivação por um momento. O desejo deles não era apenas construir um abrigo, um marco, era uma expressão de orgulho e autossuficiência. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, alcançar os céus por suas próprias forças, desafiando a soberania de Deus e contrariando o mandamento divino de encher a terra. Eles temiam ser espalhados. Mas essa era justamente a vontade de Deus para a humanidade povoar o mundo todo. Eles começaram a obra com grande entusiasmo. Como não havia pedras na planície, eles desenvolveram uma nova tecnologia. Fabricaram tijolos e os queimaram bem, usando betume como argamassa. A construção avançava a passos largos, e a torre subia cada vez mais alto. Um monumento impressionante à engenhosidade e à ambição humana. A narrativa bíblica então nos mostra uma mudança de perspectiva. Diz o texto que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que se propuserem a fazer-lhes será impossível. Essa passagem é muito profunda. Não é que Deus estivesse com medo da capacidade humana. Pelo contrário, ele reconhecia o incrível potencial que havia dado à humanidade. O problema era a direção desse potencial. Estava sendo usado para a glória do homem e não para a glória de Deus. Era um potencial impulsionado pelo orgulho, uma rebelião unificada que, se continuasse, levaria a humanidade a se afastar cada vez mais de seu Criador. Diante disso, Deus tomou uma atitude. Ele disse: vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda a fala do outro. E assim foi feito. De repente, a comunicação, que antes era fluida e unificada, tornou-se um caos. O trabalhador que pedia um tijolo recebia água, o arquiteto que dava uma instrução era recebido com olhares confusos. A cooperação se desfez e a frustração tomou conta do canteiro de obras. Imagine a cena: amigos e familiares que antes compartilhavam pensamentos e sonhos, agora eram incapazes de se comunicar. A unidade que eles tanto valorizavam foi quebrada de uma forma fundamental. O projeto da Grande Torre, o símbolo de sua unidade e orgulho, foi abandonado. A construção parou. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, que em hebraico soa como a palavra para confundir. A partir daquele ponto, o Senhor os espalhou por toda
a superfície da terra. Grupos que conseguiam se entender, formaram novas comunidades e partiram em diferentes direções, levando consigo suas novas línguas e dando início às diversas nações e culturas que conhecemos. A história da Torre de Babel é muito mais do que um mito sobre a origem dos idiomas. É uma poderosa lição sobre o orgulho humano e os perigos da autossuficiência. Ensina que quando a humanidade tenta se exaltar acima de Deus e construir seu próprio caminho para o céu, o resultado é confusão e divisão. A verdadeira unidade não vem de projetos grandiosos construídos pela força humana, mas sim da submissão humilde a Deus. Curiosamente, a Bíblia apresenta uma reversão de Babel no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, descrito no livro de Atos, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles começam a falar em outras línguas. Pessoas de diversas nações que estavam em Jerusalém, cada uma ouvindo o evangelho em sua própria língua materna, ficaram maravilhadas, enquanto em Babel a linguagem foi usada para dividir por causa do orgulho. Em Pentecostes, a linguagem foi usada para unir pela mensagem do evangelho. A confusão de Babel foi superada pela clareza da boa nova de Cristo, mostrando que a verdadeira reconciliação e unidade entre os povos só é possível através de Deus. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias ambições. Estamos construindo torres em nossas vidas, projetos baseados no nosso próprio orgulho, para fazer um nome para nós mesmos. Ou estamos buscando construir algo para a glória de Deus em humildade e dependência dele. A Torre de Babel permanece como um lembrete eterno de que nossos maiores feitos, quando desprovidos de Deus, podem levar à nossa maior confusão, mas também aponta para a esperança de uma unidade restaurada. Não em uma torre de tijolos, mas na pessoa de Jesus Cristo, que une pessoas de todas as tribos, povos e línguas. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se você gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre a história da Torre de Babel. Um grande abraço e até a próxima!